pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, afinal na internet tudo é 24 horas, estamos começando É Preciso de Cultura para cuspir na estrutura desta sexta-feira. Sextou hoje, dia 12 de junho de 2020, que no Brasil é comemorado o Dia dos Namorados. Nós vamos falar a respeito disso e também nós vamos ter a dica cultural da semana, que aliás na verdade não é uma dica, é um combo. Vamos primeiro em relação ao Dia dos Namorados. Muita gente não sabe, o 12 de junho é o Dia dos Namorados, é uma comemoração típica do Brasil e foi criada por João Dória, o pai do governador de São Paulo, João Dória Júnior, que era especialista em marketing, isso lá pelos idos dos anos 50, 60, e que resolveu trazer a comemoração do Dia dos Namorados, que ao redor do mundo se comemora no dia 14 de fevereiro, que é o Valentine's Day, para junho, porque era a época do início do inverno e era uma época de queda nas vendas do comércio. Ele sempre foi lidado muito com comércio ali. Então tinha maio, o Dia das Mães, tinha agosto, o Dia dos Pais, e junho e julho eram meses praticamente mortos. E aí, por uma campanha de marketing feita à época, foi transformado o Dia dos Namorados no Brasil, e só no Brasil, dia 12 de junho, e isso foi passando os anos e acabou se transformando numa das datas mais importantes do comércio e, para quem gosta, obviamente, para quem comemora, numa das datas mais carinhosas, vamos dizer assim, até em tempos de pandemia. Vamos ver como é que o pessoal vai comemorar o Dia dos Namorados. Então, 12 de junho é Dia dos Namorados apenas no Brasil, e por essa história que eu contei foi criado por João Dória, pai do atual governador de São Paulo, justamente para melhorar a vida do comércio. Em relação à dica desta semana, nós vamos fazer na verdade não é uma dica só, é um combo, porque eu vou falar a respeito de um dos mais importantes escritores da história. Na última quarta-feira, dia 10 de junho, foi feriado aqui em Portugal, e esse feriado, que é chamado o Dia de Portugal e o Dia de Camões, é em homenagem a Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões, que certamente é o principal escritor da língua portuguesa em todos os tempos, reconhecido internacionalmente por isso, uma unanimidade, em que pese Portugal ter muitos escritores de qualidade, Brasil também, Moçambique também, mas obviamente que assim como Machado de Assis é reconhecido como um dos principais, se não o principal escritor brasileiro, Luís de Camões ou Luís Vaz de Camões é reconhecido como o principal escritor português. Uma vida muito complexa, muitos dados faltam, até não se sabe ao certo o seu dia de nascimento, sabe-se que ele nasceu em 1523 ou 1524 e nasceu em Lisboa e morreu em Lisboa no dia 10 de junho, por isso que é marcado como a data de Camões, 10 de junho de 1580, são 440 anos. Camões, que tem contribuições importantes para a literatura universal, como os seus sonetos, né, os mais famosos aí, que inclusive fizeram parte de músicas como da Legião Urbana lá, o amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é uma dor que desatina sem doer. Mas a grande obra, a Magnus Opus, como se diz, de Luís de Camões, chama-se Os Lusíadas, que muita gente acha uma linguagem chata, porque realmente é um livro grande, com mais de 1.100 versos, aliás, mais de 1.100 estrofes, quase 9.000 versos, que conta a história das navegações portuguesas, principalmente de Vasco da Gama, que era vice-rei de Portugal, quando Vasco da Gama fez a travessia do Cabo das Tormentas, antigo Cabo das Tormentas, bem no extremo sul da África, que depois virou Cabo da Boa Esperança, que foi a primeira rota das Índias, ali por volta de 1494. E Camões fez uma espécie de uma epopeia, muito similar ao que Homero fazia na literatura grega antiga, a respeito do que é ser português e desses heróis portugueses que obviamente que sempre há as divergências, mas precisamos reconhecer que esses heróis, essas pessoas saíam
pelo Rio Tejo e entravam no Oceano Atlântico sem saber ao certo o que iriam encontrar. Inclusive, o ponto de saída dessas embarcações todas foi transformado no memorial, né, no Padrões dos Descobrimentos, um memorial que tem no bairro de Belém, aqui em Lisboa, ao lado do Cais do Sodré, que é desde a época das embarcações, das grandes navegações, o ponto de partida dos navios. Luís de Camões teve uma vida muito simples, apesar de ter sido um grande poeta, não soube ganhar dinheiro com isso. Primeiro porque ele tinha um grande problema, ele era um grande namorador e causou muitos problemas porque ele não verificava muito bem de quem as donzelas eram casadas ou, enfim, amaziadas, etc. e tal. Isso gerou uma série de problemas, mas ele virou um militar português por excelência, inclusive lutou em diversas guerras, que lhe rendeu a perda de um olho, isso numa guerra na África, e no fim da vida, em 1572, quando ele encerra a obra Os Lusíadas, uma obra que foi escrita durante mais de 15, 20 anos, que ele recebe uma pensão de Dom Sebastião pelos trabalhos realizados em prol de Portugal e na Guerra das Índias. Camões que viveu parte em Lisboa, foi para Moçambique, viveu em Goa, mas sempre viveu entre a pobreza, mas sempre sendo um grande poeta, né? Mais ou menos comparado a história dele com Van Gogh, que só teve o seu reconhecimento pós-morte, porque as pessoas não entendiam porque Van Gogh, a gente pode falar disso numa outra semana, mas as pessoas não entendiam porque Van Gogh, por conta do seu daltonismo, pintava aquelas árvores vermelhas, etc. E hoje os quadros de Van Gogh valem milhões e milhões de euros, assim como as obras de Luís Vaz de Camões, elas não têm preço, né? Luís Vaz de Camões está sepultado no Mosteiro dos Jerônimos, ao lado de Vasco da Gama, né? Que não foi por mera coincidência, lógico. Luís Vaz de Camões foi o grande escritor da história de Vasco da Gama, e eles estão juntos aí, entre aspas, fisicamente ou por alma, eles estão juntos no Mosteiro dos Jerônimos, um dos pontos mais importantes que você, vindo aqui para Portugal, vindo para Lisboa, tem que visitar, que é uma grande igreja, um grande mosteiro, que além de ter lá o esquife de Camões e o esquife de Vasco da Gama, tem uma série de coisas históricas do século XV, do século XVI, da República de Portugal, famoso e popular Portugal. Camões é uma excelência que passa de geração para geração e influenciou todos os outros escritores portugueses que nós vamos falar com mais tempo nas próximas semanas. Caso de Fernando Pessoa, caso de S. de Queiroz, caso de José Saramago, para ficar nos escritores mais modernos. Camões realmente ele tem uma contribuição inegável para a história portuguesa e para a história da lusofonia. Então essa é a nossa dica, é preciso de cultura para cuspir na estrutura. É um livro grande, lógico que não se lê de uma braçada só, mas vai se lendo aos poucos, as estrofes, o nacionalismo e o amor que Camões deixou para Portugal. Forte abraço e até o próximo programa.